Olá amigos, vocês estão bem? Eu sou o Álvaro Vinícius, este é o canal Investindo aos 30. E nesse vídeo eu quero trazer um conteúdo diferente, um conteúdo que tem muito a ver com uma das minhas formações, que é em gestão da qualidade. Então a gente faz muita análise aí de empresas através do ciclo PDCA, análise SWOT e também das 5 forças de Porter, que é o que eu vou trazer nesse vídeo aqui. A gente fala muito sobre o buy holder, o holder que utiliza a metodologia buy hold para acúmulo de patrimônio no longo prazo. Ele tem que ter uma análise ali, ele tem que ter empresas sólidas na carteira dele. Então, existe uma metodologia, existe um conceito criado por Michael Porter na década de 60. Michael Porter, um acadêmico de Harvard, né? Então, ele criou uma metodologia aí onde, com algumas perguntas, você tem que se imaginar como dono da empresa, obviamente, para poder responder e identificar se o seu case, se o seu core business, ele é perene, ele tem competitividade no mercado, ele impede a entrada de novos entrantes ou em relação a poder de barganha, tanto com o fornecedor como com seus clientes. Então, como holder, você tem que ter na sua carteira empresas das quais você fez análise e identificou que essa empresa elas são protegidas contra essas 5 forças de Porter, tá? Então, ela visa muito mostrar a sua competitividade no mercado. E o que é competitividade? Qual que é o conceito de competitividade? Tá? Você tem que fazer duas perguntas. O mercado em que sua empresa está inserida, ele é lucrativo? Vale a pena investir? E se vale a pena investir, como ser melhor que a concorrência, né? Então esse aí é um dilema que várias empresas têm. Empresas listadas na bolsa não são diferentes. Então se você pegar uma listagem de empresas da década de... Se você pegar o livro, por exemplo, Faça Fortuna com Ações, do Décio Bazin, e você vê as empresas que ele investia, você vai ver que muitas não existem mais hoje. Outras continuam aí, cada vez lucrando mais, mas muitas não existem. Por quê? Ou não tinham um core business perene, ou problemas de gestão, ou problemas com concorrência e etc. Então é possível ter uma visão muito mais ampla aí quando você visa investir em empresas de longo prazo, tá? Então quais são as 5 forças de Porter? Todas elas convergem para o mesmo centro, que é a rivalidade entre concorrentes, e rivalidade aqui num conceito obviamente saudável, tá? O poder de negociação dos fornecedores, a ameaça de produtos substitutos. Quem não lembra aí podemos dar exemplo das fitas cassete, né, que não existe mais, foram substituídas aí até por Blu-ray, DVD, e agora até Blu-ray e DVD correm risco, né, porque quem hoje em dia compra isso, né, então você tem tudo na internet, Netflix, etc. Então ter o poder de negociação dos clientes, que para mim é o item mais importante, que no final de tudo que você faz é voltado para o cliente. Tem ameaça de novos concorrentes. Então aí a gente pode citar o case aí da Cielo, né? Então todos esses 5 itens aqui, eu vou entrar em detalhes cada um. Esses são as 5 forças de Porter, tá? Então acho que você que está assistindo aí, você já começa a perceber qual é o sentido disso tudo. Olha para sua carteira, para as empresas que você tem, uma empresa que você pensa em comprar e pensar sempre no longo prazo, você vai ver que tem empresas que elas são mais suscetíveis a essas forças, né? Primeiro de todos, rivalidade entre os concorrentes. A rivalidade entre empresas, obviamente, do mesmo segmento. Então, o banco tem que comparar com o banco, varejo com o varejo. Então, é esse tipo de concorrência que tem que ser visto. Tá? Então, você tem que estar sempre estudando os concorrentes, é o que as empresas grandes fazem, tá? E aí, voltando de novo ao case da Cielo, será que ela estudou os concorrentes para saber que eles estavam entrando aí com a maquininha muito mais barata, às vezes até sem taxa, pagando muito antes do que ela? Então, você tem que conhecer o seu público-alvo, criar táticas e saber quais são as falhas daquele processo que você tem, para você ser superior aos seus concorrentes, né? Então, o primeiro item, a primeira força é rivalidade entre os concorrentes. O segundo, o poder de negociação dos fornecedores. Então, imagina que você é uma empresa que trabalha com uma matéria-prima, sei lá, vamos citar um plástico ou ferro, e você dependa de uma demanda de fornecedores para você poder fabricar esse produto e colocar ele em produção no mercado. Se de repente esse fornecedor que você tem um contrato longo com ele, ele começa a colocar um valor muito maior, então aqui entra também até na questão de empresas cíclicas, né? Então, você também tem que olhar para a questão dos fornecedores. Você não pode ter só um fornecedor, depender só dele. O seu poder de barganha, o seu core business, ele está muito ligado também a essa questão aí dos seus fornecedores, principalmente quando você é uma empresa que trabalha com alguma matéria-prima que você não produz. Você depende de fornecedores para poderem estar te entregando essa matéria, tá? Terceiro, ameaça de produtos substitutos. Aí entra na questão que eu comentei
sobre não existir mais, né? A Blockbuster, por exemplo, foi substituída aí por Blu-ray, por DVD, por Netflix. Então, essa ameaça de produtos substitutos, eu acho que é um item que ela tem que ter muito atenção. E, novamente, eu volto para a questão da maquininha. Será que o core business da maquininha ele vai continuar existindo? Já está começando a existir outros métodos de pagamento, através de QR Code e tal. Então, olha para sua carteira, para as empresas que você tem e fala, qual o risco desse produto que ela vende ser substituído, e aí em curto ou médio prazo, ou até mesmo no longo prazo, né? Vamos imaginar que você é muito novo, você quer ficar com uma ação durante 30 anos. Então é preciso que você olhe isso, e o fato de você olhar não significa que você vai tirar uma empresa da sua carteira por conta disso, né? Então a própria Cielo mesmo está se movimentando para ter outros tipos de negócios, para poder de repente ser até uma financeira. Então não é tirar a empresa, é verificar o que a empresa está fazendo com o risco da ameaça de produtos substitutos. Então esse item ele é muito importante por conta disso, né? Empresas que podem ser outro caso bem parecido, Kodak. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de empresa quando você visa o longo prazo, tá? Ameaça de entrada de novos concorrentes. E concorrência não necessariamente é ruim, mas você já existe um mercado. Novamente, vamos olhar para as maquininhas. Existe um mercado consolidado, onde a Cielo tem um market share enorme e começa a vir concorrentes a rodo, porque não há nada que impeça isso. Então você tem um banco que ele tem por trás ali uma financeira, ele tem um caixa gigante, ele pode muito bem colocar a maquininha aí simplesmente para prospectar clientes para o banco. E a Cielo não, ela não é um banco, então ela depende ali da taxa que ela cobra, né? E o banco tem caixa para poder segurar isso. Então, esse item 4, essa força de porta, a ameaça de entrada de novos concorrentes, ele também tem que ser visto com muito cuidado, porque qual o risco de entrar alguma empresa bem aventureira, igual a própria matéria cita aqui, né? Fatores que costumam barrar novos aventureiros em mercado. Aí você tem que ter uma marca bem consolidada, patentes, ou seja, é um produto que você criou, você tem que patentear para impedir, né, que novos concorrentes entram utilizando esse produto. E, obviamente, contratos de exclusividade. Isso também garante que você impeça a barreira. Então, um caso que a gente pode citar aqui de uma espécie de monopólio é a própria Bolsa de Valores brasileira, a B3, né? Então só tem ela, mesmo que queira entrar outras, não é tão simples o processo. Ela tem uma taxa muito pequena que ela cobra, já existe uma solidez ali de confiança de mercado, então é muito difícil uma nova Bolsa de Valores entrar aqui e tomar espaço da B3. Não impossível, mas de certa forma difícil, tá? E o 5 e último item, que para mim é o essencial, é o poder de negociação dos clientes. Afinal, tudo que você faz na sua empresa, ela é voltada a gerar lucro, mas para gerar lucro você precisa ter clientes, né? Então o poder de decisão do consumidor, ele é muito forte perante todas as empresas, principalmente em relação ao preço e à qualidade. No final, o que vai decidir, o que faz um cliente escolher é preço, qualidade. Né? Então, se você puder fazer os dois de uma forma... Se você puder ter os dois, obviamente, é melhor para o cliente. Então, por isso que o poder de negociação dos clientes, para mim, ele é a quinta força de Porter, é a essencial, é a principal, que eu acho que toda empresa tem que ficar esperta. Né? Então, aqui até tem lá, a máxima de o cliente sempre tem razão, não é de todo errado. De fato, a decisão final, o dinheiro, ele sai da mão do cliente, né? Então é preciso oferecer um serviço diferenciado, com qualidade e com preço justo. É a mesma forma que quando você busca uma ação. Nem todo mundo olha preço, de fato, mas você compraria uma empresa ruim se você soubesse que o mercado não é eficiente, que aquilo ali é uma especulação barata e que o preço está muito caro do que realmente a empresa vale, você não compraria. Tá? Por mais que você acredite que o preço não importe, mas aqui é outra questão, é outro cenário que eu estou falando. Então, existem algumas perguntas que você pode se fazer em relação ao poder de negociação dos clientes. Quais são as perguntas? Qual é a proporção de compradores para empresas que fornecem o mesmo produto ou um semelhante ao meu? Então, aí você está olhando novamente mercado, você está olhando market share. Qual é o poder desses clientes para ditar os termos do meu negócio? Como o ticket médio dos meus clientes influencia no processo de compra? E minha clientela é ativa nas redes sociais, seja para fazer reclamações ou para ajudar na credibilidade da minha marca? Então você viu como são perguntas essenciais que você precisa fazer nessa quinta força de porta, que é a negociação dos clientes, para você poder responder
fazer uma análise toda de um cenário e ver se o seu core business, o seu negócio, ele está voltado a ser forte perante ao seu cliente, para evitar todos os demais itens, né? Para evitar ameaça de novos entrantes, ameaça de produtos substitutos, para você ter uma rivalidade saudável com seus concorrentes e o poder de negociação com seus fornecedores. Então, todos esses 5 itens aqui, eles são essenciais. Então, por exemplo, por que que eu, Álvaro Vinícius, tô falando eu, gente, não quis e nunca tive interesse em comprar ações da Cielo, mesmo antes, quando era a Cielo, estava no topo lá. Porque eu olhei e vi que para mim não era um case perene. Eu não acho. Eu acho que é um produto que ele pode ser. Ele vai ter uma rivalidade com concorrentes. O item 2, negociação com fornecedores, ok, não, mas a ameaça de produtos substitutos é muito forte. Eu enxergo que o mês de pagamento ele vai estar sempre evoluindo, então eu não vejo maquininhas como um case perene para isso. A ameaça de novos entrantes, não preciso nem falar, né? E o poder de negociação dos clientes, ele fica muito impreciso por conta do item 3 e 4, tá? Que é a ameaça de produtos substitutos e a ameaça de novos entrantes. Então, é exatamente isso que o Michael Porter, quando ele criou esse conceito, ele quis trazer pra gente. Óbvio, quando ele fez isso, ele não pensou em mercado financeiro, mas para mim faz todo sentido, todo o estudo que ele fez, esse conceito que ele trouxe e essas perguntas que nós temos que fazer quando nós, investidores de longo prazo, nós holders, fazemos. É lógico, esse item vai valer para um trader? Não, o cara não quer ficar com a ação, ele quer o lucro. E ele não tá errado, não tô aqui julgando se tá certo ou errado não. Mas para o holder é importantíssimo você ter na sua carteira empresas que elas são fortes nesses 5 itens, que pelo menos em 3 deles eu acho que tem que ser essencial. Na verdade, o ideal é que seja em todos, né? Para você ter aí uma carteira segura e uma carteira perene, ou pelo menos boa parte da sua carteira ela ser protegida dessas 5 forças de Porter, tá bom? Nesse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Deixe nos comentários uma empresa que você vê que ela tem essa proteção e uma empresa que você enxerga que ela não tem essa proteção e que ela corre um sério risco de daqui a um tempo não existir mais, tá legal? Um forte abraço e até breve.